Boa tarde, galerinha. Hoje eu trouxe meus pincéis, tem pincel aqui, esqueci. Vou deixar meus pincéis junto ali do celular. É do Muay Thai. Era a única limpa hoje. Minha mulher não anda lavando as roupas. Tá indo com a mulher ainda ou já não deu certo mais? Não tem como não, moça, parar não. É foda. Lá no Muay Thai é. E eu não posso bater, porque se eu estar mais certo, ai minha perna. Não sei o que. Vai devagar. Não, acho que não faz a parte de luta ainda não. Não, tá doido. Ia passar toda a minha raiva que eu tenho da face da terra. Aí segunda-feira vocês não tiveram aula do Ulisses, não? Não, ele trocou o horário. Ah, vai ficar assim agora, né? Quinta-feira são 4 tempos. Ah, tá acabando. Só mais 4. Só mais um mês pra prova. Um mês tem uma aula de quinta-feira, 4 tempos. Pelo menos só preciso estudar química uma vez na semana. É. Dá uma aliviada, né? Pois é. Deixa eu botar as equações aqui. A gente segue. O pessoal vai chegar. E aí, irmão? Só de boa? Vamos lá, né? Podia estar roubando, podia estar matando, podia estar me prostituindo, mas estou aqui, né? Na luta. Então vamos lá. Eu não vou fazer a primeira questão de 2017 porque essa a gente já fez, tá? Mas eu vou continuar aqui com a prova de 2017 e a ideia é que a gente resolva mais ou menos uma prova por encontro, né? Então essa 2017, 16, é porque as outras a gente já fez, mas eu vou retomar algumas provas anteriores que a gente já fez, tá? Até para não sumir muito do rumo, porque senão a gente começa a fazer um monte de questões que não estão muito relacionadas, ok? Mas vamos seguir. Questão 34, prova do SpaceX. Vamos lá. Opa, galera aqui, ó. E aí, Christian? Boa tarde. O zoom do quadro tá longe ainda, ruim de ver? Deixa a Yasmin acabou de sair, cara. Daqui a pouquinho ela deve vir e ela dá uma ajeitada aí, beleza? Qualquer coisa eu tiro o retrato, posso também. A letra? Não, falou o zoom. Às vezes é porque tá longe o zoom do quadro lá, né? Muda pra essa sala aqui pra ficar mais perto. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Vou pedir pra Yas aumentar a jazinha, ela deve estar vendo, tá, Cristian? Já vai aumentar. Diz o seguinte. A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita, que é carbonato de cálcio. Essa destruição... cadê me perdi? Essa destruição ocasiona reações como a emissão de outros gases, como gás carbônico, potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 graus Celsius e 1 atm, admitindo os gases como ideais e as reações completas, o volume de CO2 produzidos a partir da utilização de 2 toneladas de CO2 como reagente é aproximadamente. Aí ele me deu as massas atômicas, essa prova da SpaceX não é igual às últimas já vem
com a tabela periódica, tá? Essa não vem mais. E aí ele me deu a constante universal dos gases ideais e o volume molar 27 graus Celsius e 1 atm. E as três equações, tá? Que aconteceram são essas equações aqui, equação 1, 2 e 3. E ele quer saber o seguinte, ele quer saber o volume de CO2 produzidos a partir de 2 toneladas de SO2. Uma típica questão de volume molar relacionado, vou colocar os assuntos nas questões, beleza? Essa questão é a questão de estequiometria, beleza? Parte da estequiometria é relacionado diretamente com o volume molar. Vai ter que jogar no PV depois. Dá para fazer por regra de 3. Para ficar mais fácil, eu sempre digo isso, ó. O que acontece? O que o estudante às vezes faz? Primeiro, vocês não têm calculadora. Isso é um problema na hora da prova, vocês já sabem disso. O problema é de vocês, inclusive, né? Mas é um problema. Não tem calculadora na prova. O que eu sugiro? Transforma para mol. Porque olha o que ele quer na questão. Ele te deu 2 toneladas desse cara, que é o volume molar desse cara aqui. Então você vai ter que fazer várias estequiometrias de uma equação para outra até chegar no final. Eu prefiro, e isso é muito sério, tem algumas questões de cálculo estequiométrico que você pode fazer cortando. Porque o que foi formado é consumido. Tudo bem? Formado ou consumido no processo. Você pode aplicar a lei de Hess que não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Muitos dos meus estudantes, quando tentam fazer por lei de Hess, erram a lei de Hess. Entendeu? Acabam somando e consumindo alguma coisa de erradas e isso aí. O que eu faço? O que eu falo? Transforma para mol e faz a proporção para mol, que tu gasta 2 minutos para fazer isso. Então o segredo é, transforma o reagente para mol, faz com mol. Depois, nesse caso, nem precisa transformar para grama, porque ele quer o volume molar, então você já acha no final com mol. Se precisar no final, você faz outra transformação para grama. É mais fácil do que fazer as relações grama-grama, porque senão tu tem que calcular a massa molar de um monte de substância. Aqui não, ó. Aqui tu vai calcular só de uma. Olha lá, ó. Número de mols do SO2 é igual à massa do SO2 dividido pela massa molar do SO2. Beleza? Então, ó, o número de mols de SO2, que foi o que ele colocou, é 2 toneladas. Você não vai ficar quebrando a cabeça para transformar. Tonelada é 10 a sexta grama. Beleza? Deixa eu trocar para preto aqui, que esse azulzinho aqui tá capenga. Ó, 2 vezes 10 a sexta, dividido pela massa molar do SO2, que é 32, mais 16 vezes 2, que dá 32, que é 64. Então, aqui, ó, 64. Então, o número de mols do SO2 é igual a 2 dividido por 64, que é 1 sobre 32, não é isso? Vezes 10 a sexta mol. Beleza? Então, olha só. Agora, você joga aqui, que não tem segredo, ó. 1 sobre 32 vezes 10 a sexta mols produz quanto de SO3? 1 sobre 32 vezes 10 a sexta. Então, como é que você sabe? Porque é 1 para 1. Beleza? Olha lá, o SO3 aqui embaixo. 1 sobre 32 vezes 10 a sexta de SO3 produz quanto de ácido sulfúrico? 1 sobre 32 vezes 10 a sexta. Por quê, Vitão? Porque é 1 para 1 de novo. Traz aqui para baixo. 1 sobre 32 vezes 10 a sexta. Vou mandar, Douglas, jazinho. Deixa eu só terminar a questão. Eu mando a foto, beleza? Pode deixar. 1 sobre 32 vezes 10 a sexta de ácido sulfúrico vai produzir, que é o CO2 que ele está perguntando, 1 sobre 32 vezes 10 a sexta mols de CO2. Beleza? Pronto. Ó, aplica o volume molar. Quanto que ele disse que é o volume molar? 1 mol de gás. 1 mol de gás produz quanto de volume? 24,6 litros. Correto? Quantos mols que eu tenho? 1 sobre 32 vezes 10 a sexta. Vai produzir quanto de volume? X. Que é a minha resposta. 1 vezes x, x é igual
1 sobre 32 vezes 10 à sexta, que multiplica 24,6. Logo, x, aí você vai fazer só uma conta só. Dividir o 24,6 pelo 32. Correto? Que eu vou fazer aqui de cabeça. Eu tô... É? Ponto. É isso mesmo. 0,76. Então, 0,76 vezes 10 à sexta litros. Tem que ajeitar aí, não tem? Então, ó, a vírgula de uma casa para a direita, o expoente diminui. Resposta é igual 7,69, ali era 79, tá? Vezes 10 à quinta litros. Agora vamos lá. Se o estudante dá o vacilo de fazer com massa, ele vai fazer uma estequiometria massa-massa daqui para cá. Depois ele vai fazer uma estequiometria massa-massa daqui para cá. Depois ele vai fazer uma massa-massa daqui para cá. Porque os valores das massas não são as mesmas. Porque as substâncias não são as mesmas. Mas o número de mols é o mesmo. Então, joga com mol que sai rapidão. Beleza? Deixa eu botar um retrato aqui. Mas eles botaram o ar-condicionado no talhos. Estava com frio, né? Oi. Ah. Tá, Cristian, eu vou falar ali com a Yasmin ali rapidinho, sei lá. Dá uma ajeita aqui. Dá uma ajeitada aqui. É que ele tá mostrando a sala toda, pra ver o povo todo, né? Tá focado aqui nessa câmera. Tá mesmo. Aí, ué. Vou até cortar um pedacinho aqui, ó. Pra ficar melhor ainda. Deu bom? Rapaz, deu bom que só. Tô profissa, moleque. Tá doido. Vou até largar o emprego e ficar só em mexedor de câmera agora. Ficou top, moço. Que é Celândia, moço. Melhorou aí, Cristian? Agora ficou bom, não ficou? Não precisa nem mandar o retrato, mas aí tô falando, moço. Confia na favela, moço. Deu bom? E aí? Sai uma questão dessa, sai na prova, não sai? Sai. Se tu não ficar, der o vacilo. E aí ficou bem legal, porque assim, acabou que a gente fez menos contas, né? Preocupação é vocês fazerem um montão de conta. Podia jogar 246 vezes 10 a menos 1 para 32. Ficava melhor, né? 246 para 32. Eu faria isso, né? Isso, já mata. Beleza. Topzera das galáxias. É, meu filho gosta de achar as respostas antes, né? Então. Achou o 7, beleza. Ó, porque. Isso, perfeito, ó. Porque da próxima, ó, aqui é o 3 e aqui é o 24, né? Você tem que tomar cuidado que é da próxima de 8, né? Se não fizer outro valor lá, que aqui é 32. Mas aí como não tem 8, perde 7, né? Dá pra fazer essa jogada matemática lá, chama roubar. Entendeu? Né? Dá uma roubada. Se deu certo, tá certo. Porque aí o cara quando fez as alternativas, ele não pensou muito nisso, né? Então acabou que ficou mais fácil. Tá bem. Nada, pai. Isso é verdade. 24 sobre 32 sem calculadora. Foi o que eu tava falando. Jogava para 246 vezes 10 a menos 1 por 32, fazia a primeira parte da operação, dava para achar o 7 ali, ou perto do 7. Aí chutava o resto. Toca o bonde, né? Mas tem que ter confiança também, né? Você tem só um 7 ali, só manda ver, né? E segue o bonde. Essa, se eu não me engano, a gente fez na aula passada,
a gente não fez a 36. A 35 eu fiz na aula passada, vou fazer a 36. Aí, ó. Boa. Essa é boa. Segue lá. 36. Conversores catalíticos ou catalisadores de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Transforma óxidos de enxofre em ácido sulfídrico, monóxido de carbono em dióxido de carbono, tá? Óxidos de nitrogênio em nitrogênio, gás nitrogênio. Então eles têm essa função. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos em compostos menos tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão do motor, ao passar por substâncias catalisadoras, e o ar passam por substâncias catalisadoras. Eu li errado. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono e a decomposição dos óxidos de nitrogênio, NO, N2O e NO2, denominados NOx, em gás nitrogênio e oxigênio. Referente às substâncias citadas no texto e às características dos catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas, tudo bem? Item 1. A decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio, produzindo gás oxigênio, gás nitrogênio, é classificada como uma reação de oxirredução. Como é que eu descubro se uma reação é de oxirredução? Tem que variar o NOx, não é isso? Então vamos lá. Isso, pode pegar qualquer um deles, tá? Todos da mesma coisa. Pode ser assim, ó, que é até mais fácil de balancear, se vocês quiserem ver, ó. 2 de NO formando N2 mais O2, mas não precisava balancear para fazer, beleza? Então, ó, NOx do oxigênio fixo é quanto? Menos 2, então quanto é que tem que ser do nitrogênio aqui? Mais 2, beleza? NOx de substância simples, NOx de substância simples. Então, olha só, o nitrogênio sai de NOx mais 2 e vai para NOx 0. O que ele sofreu? Redução, é agente oxidante. E o oxigênio sai de NOx menos 2 e vai para NOx 0. Sofreu? Oxidação é agente redutor. Beleza? E aí, pai? Então, o item 1 está correto, é uma reação de oxirredução. Item 1, correto. Aqui. Correto. Item 2. O que ele pergunta? O CO2 é um óxido que, ao reagir com água, forma ácido carbônico, galera. Ó, CO2 mais água. É uma reação que vocês precisam saber, tá? Inclusive, isso é um equilíbrio químico, tá? Forma H2CO3. Se eu tiver ácido carbônico, reage com água. Vem se ele se separa em CO2, o ácido carbônico também vira CO2 e água sozinho, tá? Isso é um equilíbrio químico, beleza? Vira realmente, porque o CO2 é um óxido ácido, tá? O item 2 está correto também, beleza? Item 3. Seguimos. Diz o seguinte. Catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles. Não, estou ouvindo vozes, né? Seria impossível sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação. E aí? Vou esperar. E aí? Errado por quê? E se eu tirar esse ponto? Vamos tirar o impossíveis? Eu quero ver agora. Vamos lá, ó. Isso, ele diminui a energia de ativação, tá? Ele acelera a velocidade da reação, mas diminuindo a energia de ativação, não aumentando. Já sabe a resposta, pai? Que na metade eu respondo 2 aqui, o bicho já sabe a resposta. E é? E é mesmo.
Pô, os caras estão dando muito mole, velho. Eu nem preciso fazer tudo. Não, eu vou fazer, mas, né? Os caras dão muito mole. Tá certinha. 3. Oh, 3 é errado. 4. O monóxido de carbono, CO, é um óxido básico que, a reagir com água, forma uma base. Errado, tá, gente? O monóxido de carbono é um óxido... É o único que é um óxido neutro, tá? Monóxido de carbono é óxido neutro, tá? Não é a primeira vez que ele aparece na prova do SpaceX. Cuidado com não confundir. Só ele que é neutro. Beleza? É o monóxido de carbono. 5. Vamos lá. A molécula de gás carbônico apresenta geometria espacial angular. Beleza, vocês já sabem. 3 átomos. O átomo central não é O. Essa geometria é o quê? Linear. Beleza, então o item está errado. Aí, pronto. Letra A, né? Letra A. Correta somente 1 e 2. Molezinha essa questão, molezinha. Foi. Tem sempre umas questõezinhas que são mais tranquilas, né? Tem outras que o examinador baixa o demônio no corpo, né? E pega mais pesada. Cara, se um dia eu encontrasse o cara que faz essa prova do SpaceX, eu juro que a primeira coisa que eu faria pra ele é dar um livro mais atualizado, né, velho? Porque eu não aguento mais ver referência 2001, 2007... Tem referência que tem mais de 20 anos, que o cara usa. Tudo bem que não mudou tanta coisa, né? Mas, porra, velho, 2007 é sacanagem, velho. Vamos lá. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, vocês sabem o que é fase de agregação? Estado de agregação? Isso, é o estado físico da matéria, é o estado de agregação das moléculas. Tem a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. Presta atenção, sempre que uma substância, se for uma mistura, tanto o patamar de fusão quanto o patamar de ebulição é variável, tudo bem? Se for uma mistura. E se só o de fusão for constante e o de ebulição for variável, como é que eu chamo? Fusão é constante e o de ebulição é variável. Mistura eutética. E se o de ebulição for constante e o de fusão for variável, mistura azeotrópica, beleza? Segue lá. O bonde da alegria. O gráfico abaixo apresenta as fases de agregação de uma substância pura, que eu acho redundância demais chamar de substância pura, mas tudo bem. Com o passar do... Porque não existe substância impura. Impura é mistura, velho. Não existe, né? Né? Liberar logo a pontuação, né? Com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao aquecer a substância X durante o tempo sob pressão constante. Então tá aí, ó. Beleza? O gráfico. E aí seguimos a questão. Tomando-se o gráfico como análise da substância, tudo bom, gatinha? Chegou na tristeza, minha filha almoçou? Por isso tá triste, né? Tudo bem. Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Item 1. Entre 0 e 19 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase sólida. Entre 0 e 19 graus Celsius está sólido? Senhorão? Tá, mais fácil que isso aqui é até piada, né, galera? Essa questão aqui quem responde são meus meninos do 6º ano. Não é possível, né? Nível 6º ano. Então, de 0 a 19 graus Celsius, a substância está no primeiro patamar, ela está no estado sólido. Deixa eu apagar aqui. Oxi. Mas, moço, tá doido, né? Fizemos só a letra A primeira ainda. Maria. Já tá olhando o gabarito, pô. SA? 36. As últimas são as mais fáceis. Já responde. 5 minutos acaba de fazer a prova da SpaceX. Com tudo certo. Vai puxado. Item 1, então, está correto, não é isso?
Já falei, né? Item 2. No intervalo de 2 a 4 minutos, corresponde à condensação da substância. De 2 a 4 minutos, ó, indo para lá, nesse tempo, ó, indo para lá, corresponde à temperatura de fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido é a temperatura de fusão, não temperatura de condensação. Beleza? Mas olha só, e se ele tivesse perguntado de 6 a 8 minutos? Tudo bem? Eu poderia dizer que era a temperatura de condensação? Sim ou não? Deixa eu perguntar para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. De 6 a 8. Se era a temperatura de condensação. Ficou mais difícil a pergunta agora. Não, porque o negócio está subindo. E isso é perfeito. Apesar de ser a mesma temperatura que essa substância condensa, não é temperatura de condensação, porque o gráfico é de aquecimento. Tudo bem? Eu estou aquecendo. Não tem como eu condensar uma substância aquecendo. Entendeu? Se o gráfico fosse o contrário, eu poderia chamar de temperatura, deveria até chamar de temperatura de condensação. Tudo bem? Então, essa temperatura não é a temperatura, é a temperatura que a substância sofre ebulição. Por quê? Porque o gráfico é de aquecimento. Ok? O sistema está aquecendo. Não teve nem graça, né? 3. A temperatura de 60 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da substância X. Correto, né? A gente acabou de falar, né? Temperatura na qual a substância ebule. Questão 4. Diz o seguinte. No intervalo de 40 a 50 graus Celsius, aquele pedacinho ali no meio, a substância X encontra-se na fase líquida. Correto, vocês já tinham até respondido, né? Letra correta, qual é a letra? D? Ah, tá. Letra I. Eu não estava achando nas alternativas, beleza. 1, 3 e 5. Ah, entendi. Vocês acharam em 5 e aí já deduziram que a 3 estava com a mesma. Na segunda metade já dava para ver. Distribuição eletrônica aparece na prova de vocês, a parte de atomística, tá? Ela vai aparecer normalmente. Molezinha, né? A prova de 2017 ela veio um pouco mais tranquila nesses itens, mas lá para baixo tem as delicinhas. 38. Quando o átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado íon. Sendo assim, o íon é formado quando um átomo ou um grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem assumir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas a seguir. A distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, segundo o diagrama de Linus-Pauling, pode corresponder apenas às distribuições eletrônicas das espécies. Vocês não vão distribuir as espécies, porque vocês não fumam crack, né? Vocês não vão fazer o serviço difícil. O que você vai fazer? Você vai pegar quais são isoeletrônicos, qual que tem o mesmo número de elétrons. Quantos elétrons tem distribuído aqui? 18. Então vamos lá. 20, perdeu 2, tem quanto? Então 1 pode. 1 pode. 16, ganhou 2? 18, 2 pode. Vamos lá. 9, ganhou 1? 3 está fora. 17 ganhou 1? 18, então esse daqui também pode. E olha lá. 38, perdeu 2? 36 não pode. 24 perdeu 3? 21 também não pode. Então é só 1, 2 e 4. Letra D. A gente não ficar perdendo tempo na questão, fazendo distribuição. Ainda mais você tem que fazer distribuição de íon. Apesar que mesmo fazendo a distribuição não iria demorar muito, né? Você ia fazer desse, a não ser que você esquecesse de distribuir as cargas, né? Aí daria problema a questão. Mas era só achar quais tinham o mesmo número de elétrons, tudo bem? Vamos lá. Eita. 39, funções inorgânicas, vai aparecer na prova de vocês, galera.
Não tem para onde correr. 39, parte de funções inorgânicas. Diz o seguinte, ó. Na ânsia pelo elixir da longa vida, por volta do século I, alquimistas descobriram acidentalmente a pólvora, referenciada nos textos de alquimia pelos avisos quanto aos cuidados de não se misturar certos materiais uns com os outros. A pólvora, mais conhecida desde o final do século XIX como pólvora negra, é uma mistura química que queima com rapidez. Foi extensamente utilizada como propelente em canhões, né, quem vai jogar a bala do canhão, e armas de fogo. E atualmente ainda é empregada em artefatos pirotécnicos. Nitrato de potássio, enxofre e carvão são os constituintes da pólvora negra. Sobre as espécies constituintes da pólvora negra, afirmar que, blá, blá, blá. Tá aí os números atômicos das substâncias. Item 1. O nitrato de potássio é classificado como uma base segundo a teoria de Arrhenius. Errado, o nitrato de potássio é o que, galera? Sal. Bases são hidróxidos, tudo bem? Nitrato de potássio é um sal, tá? Então, errado. Na verdade, é um sal. Beleza? 2. A 25 graus Celsius e 1 atm, a variedade alotrópica mais estável do carbono é a grafite e a do diamante é a grafite e a do enxofre é a rômbica, certo ou errado? Certo, galera. Ó, existem dois tipos de enxofre. Foi pesado ele cobrar do enxofre, tá? Ó, deixa eu falar aqui para vocês não errarem, ó. Alotropia do carbono, grafite, diamante, fulereno. Quem é sempre o mais estável? O que mais existe, beleza? Então, o grafite é o mais estável, o que mais existe na natureza. Alotropia do fósforo, fósforo branco, fósforo vermelho. O mais estável é o vermelho, tá? O fósforo branco, ele é pirofóbico, ele fica guardado dentro d'água. Se você expor ao ar, ele pega fogo. Alotropia do enxofre, existe o enxofre rômbico e o monoclínico. O rômbico é o que já virou quando o demônio vai embora e fica um pozinho amarelo? Já assistiram Supernatural? Já viram quando eles expulsam o demônio e não fica um pozinho amarelo lá? Aquele é o enxofre rômbico, tá? Lá no inferno não tem o enxofre monoclínico, tudo bem? É só o rômbico, tá? Então, o enxofre em pó é enxofre rômbico, ele é um pozinho amarelado. O monoclínico, ele é cristalizado, tá? E o enxofre rômbico é o mais estável em relação ao monoclínico. E a alotropia do oxigênio, o oxigênio é mais estável do que o ozônio. Sempre o que existe mais é o mais estável, beleza? Então, nesse caso aí, o rômbico é mais estável que o monoclínico. A fórmula do nitrato de potássio é KNO2. Eita! Não como bolo, claro, só pão. Ó, esqueci de botar o sílico aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 33, 4. Tá aí. Esses carinhas terminam a nomenclatura em quê? Não. No sal é ato. No ácido é como? Ico. Tudo bem? Então, olha só. Esse é o ácido nítrico. Se é rico, é chato. Se é gostoso, é pirulito. Com hídrico, não me meto. Então, olha só. Os que terminam em ico no sal é ato. Então, para ser nitrato, tem que ser NO2? Tem que ser NO3, o item está errado, tá? NO2 é nitrito. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estava dando a turma da segunda série que eu tenho aqui na escola que eu trabalho aqui, é uma turma muito boa mesmo. Os moleques são extremamente interessados, sabe? Tem ótimos alunos lá. E eles estão vendo funções inorgânicas. E é chato pra caralho, velho, dar aula de funções inorgânicas, porque é chato, velho. Porque você tem que saber o nome dos compostos, tem que saber os nomes dos elementos e não tem pra onde correr. E aí eu tava tinha feito uma lista com eles de nomenclatura de compostos e tava corrigindo com eles em sala.
E eu vi o desespero na frente, porque eles vão fazer prova, né, velho? E eu sou mal, já viram que eu sou mal chato com prova, né, velho? Então, assim, eles vão fazer prova e eles já me conhecem. Falam assim, meu Deus, então a gente vai ter que saber todos, e se vai cobrar isso. Eu vou falar, sabe que eu vou cobrar. E aí, eu vi o desespero na cara deles, porque é muito ruim fazer a relação rápida entre o nome e o composto. É muito difícil. E aí, o que que eu fiz? O que que eu falei para eles? Ó, Vitão, como que eu não erro a questão de sais? Como que eu sei que eu não vou errar a nomenclatura de sais e não vou ter problema? Tem que olhar para o sal e ver o ácido. Tem que olhar para o sal e ver o ácido. Eu nem falo tanto a base, porque a base é a primeira parte do elemento, geralmente é só o nome do composto. Não sei de cobre, de chumbo, de ferro, que tem 1 e 2, mas é até fácil de ver, você tem que saber o nome do composto. Mas se você não sabe o nome do sal, ou não olha para o composto e enxerga o sal, você tem muita dificuldade. Aqui, ó, você tem que estar com isso aqui na cabeça. Ó. Entendeu? Tem que estar com isso aqui na cabeça. Viu que é ato, não tem um P, mas viu que é ato, tem que ser o padrão. Porque aí você não perde tempo. Você já viu que é NO2, você sabe que começa com NO3. Né? Então o que que você faz? Aquilo que eu falei para vocês, eu repetir. Pega a tabelinha de montagem dos ácidos, que eu falei na tabela passada, da aula passada que eu mostrei para vocês. Pega ela, chegou na hora da prova, escreve no final da prova. Deixa lá. Porque se tu já tem anotado, ó, se tu tem duas coisas anotadas, tu anotou aquele isso, beleza? Esse item aí é 2 segundos. Que tu esqueceu, igual aqui, quando eu perguntei, muitos ficaram calados. Esqueceu, ó, 2 segundos. NO3, NO2. Cara, você não tem que montar na hora que vai fazer a questão, entendeu? Já está montado. Você gastou 20 minutos para botar todas as relações que você precisava no final da prova. Gastou 20 minutos. Mas eu garanto que você vai ganhar muito mais tempo na prova. Precisando ou não. Entendeu? Precisando ou não. Então, se eu sou vocês, é desse jeito. Bicho. A porta é ali, o fiscal tá aqui. E eu tô com a folha aqui. Eu jogo a folha de papel na frente do fiscal. Onde é o lixo para eu jogar fora, né? Meus alunos do ensino médio que eles não jogam fora, não. Eles guardam no bolso para pedir para ir no banheiro e olhar de novo, né? Miserável. Mas você não vai correr o risco de ser eliminado do concurso. Então, velho, olha até o final, confere todas as relações. Beleza, terminou a massa, joga fora, falou, valeu, entra, tá? Fica lá concentrado. Eu gosto de quem se concentra antes da prova, beleza? Fica lá concentrado. Recebeu a prova, vira, coloco tudo. Beleza, terminei, gastei meus 20 minutinhos botando todas as relações que eu acho importantes. Eu não sei se você... Eu tinha um brother que colava muito no ensino médio, que ele conseguia escrever tudo num papelzinho desse também, porque você vai ter que usar o espaço da prova. Mas coloca, sistematiza, meu irmão. Virou a prova, mete o aço. Deixa o pau quebrar. Ah, Vitão, eu fiz e nem precisei. Graças a Deus. Que bom que você não precisou. Mas se precisar, tá lá. Igual aqui, ó. Esqueceu? A informação tá lá. Você já sabe, já é um item que você não perde. Porque tu corre o risco de perder um item bobo, porque é uma parada que tu esqueceu, que não é nem que tu não sabia. Item 4. O enxofre é um metal radioativo que pertence à família 6A. Pessoal, o SpaceX sempre coloca o grupo 16, tá? Não sei se o Eduardo ensinou, eu não ensino, tá? 6A, 7A eu não ensino, porque só eles que colocam ainda, mas sempre aparece o número correto do lado. Isso foi abolido pela UPAC desde 1985, essa determinação de grupo 6A, 7A, beleza? Pertence ao grupo 16 da tabela periódica, galera. Pessoal, o enxofre, se você ficar muito na dúvida, faz a distribuição eletrônica. Metais terminam com 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tá? O enxofre termina com 6, pertence ao grupo 16 da tabela periódica, tá? É o mesmo do oxigênio. O enxofre é um ametal, tá, galera? O item tá errado. O enxofre é um ametal, pertence ao grupo 16 da tabela periódica, tá? É um ametal. Isso, e o pior, ainda fala que é radioativo, tá? O enxofre não é radioativo, tudo bem, gente? Beleza? E nem todo metal é radioativo, tá? Geralmente os que estão abaixo da tabela periódica. Quanto maior o tamanho do elemento químico, maior a tendência dele emitir radioatividade, beleza? 6, 5, V. Eu não sabia qual era a letra, né? O número 5, né? Vamos lá. O átomo de carbono estabelece 4 ligações químicas, tá correto? E possui a variedade alotrópica diamante, substância natural de alta dureza. Você acha que esse item está correto ou está errado? Tá certo. Eu pulei o 4? Não.
O 4 tá errado. Poxa, tá tudo errado, é? Uai. Você pulou o 3, você colocou o 3 no 4. O 2 tá certo. Ah, aqui tá certo. Desculpa, gente. Aqui tá certo. Eu escrevi essa errado, mas falei que tava certo. E 3 e 4 errado. Pulou a 2 e colocou a 3 tá certo. Não, mas ele não colocou no 4. Você colocou o 3 no 2. Gente, eu vou parar de usar droga antes de vir dar aula, viu? Porque eu não sei, eu não tô conseguindo entender o que foi que eu fiz. O Luciano colocou o 5. Isso. Tá. Gente, juro que eu tava olhando. Esse aqui é o 4. É, o metal. Ah, beleza. Agora não sei. Os dois estão errados de qualquer jeito. Tá. Agora deu certo, né? Isso, e o 5 estabelece 4 ligações, a substância natural de alta dureza, tudo bem? A dureza do diamante é 10, tá? Inclusive é utilizada as estruturas de diamante para furar, riscar vidro, tá? Beleza? Eu tenho que parar, velho. Eu juro que eu tava olhando pra você. Não é? Meus alunos estão me deixando doido. Os moleques estão me deixando desorientado. Pronto? Questão de polímeros. Vocês veem que de vez em quando são antirreações, um antipolímeros com reações, tá? Vai aparecer na prova de vocês, galera. Sabe o que eu senti dessa prova aí? Dessa de 2017? Menos conta. A de vocês podia vir assim, né? Mas de boa, né? Só química orgânicazinha na manha, né? Mas 40. Vocês sabem que, não sei se vocês entendem, mas prova fácil não é bom, né? Prova fácil não é algo muito legal não, porque prova fácil não nivela, né? Às vezes o estudante que tá pior que você acaba atingindo a mesma nota que você, fica muito próximo, né? Então é melhor que a prova seja um pouco mais, não precisa ser o demônio, né? Mas ela tem que ter um pouco mais de dificuldade. Conta é chata, só que a parte teórica é pior ainda. Porque tem que É. muita coisa. Ou seja, tudo é ruim, né? Podia botar vocês só pra correr lá e sair na porrada, né não? Pra quem ganhasse na porrada, assumia. Joga uma faca no meio lá e fala assim, aí, meu irmão, o negócio é o seguinte, quem sobreviver assume o concurso, entendeu? Na porrada, meu irmão. Filmar, botava dentro de uma arena, entendeu? Ia todo mundo assistir. Galera quer isso tudo, pô. Não quero mais não. Não, mas precisa saber, né? Porrada, moço, porrada. Na guerra eu não vou saber de carbono. Pronto, vai querer saber a hibridação do carbono, moço. Vamos lá. 40. Ixi, quase não sai. O polímero Kevlar, que é o poliparafenileno de tereftalamida, usado em materiais de proteção balística, foi descoberto pela química sueca Stephanie Rasmussen, na tentativa de desenvolver um novo polímero para uso em pneus. Apresenta elevada resistência térmica e mecânica e suas cadeias estabelecem uma rede polimérica por meio de interações intermoleculares fortes. Olha só que legal essa informação aqui que o texto traz. São interações intermoleculares fortes que uma estrutura de um polímero tem com outra, tá? Pode ser sintetizada a partir da reação entre as substâncias 1,4 fenileno-diamina, que é o diaminobenzeno, e o ácido tereftálico, que é 1,4 benzeno dicarboxílico, como mostra a equação a seguir. Então tá aqui a amina, tudo bem, e aqui o ácido tereftálico. Percebam que quando eu comentei com vocês da aula de polímeros, eu falei para vocês que os polímeros que acontecem por reação química, vocês conseguem perceber que eu tenho que ter, ou eu tenho esse e esse na mesma molécula, e a mesma molécula vai formando, e eu formo um homopolímero,
ou então eu tenho duas pontas iguais da mesma molécula, a capacidade dele polimerizar, tudo bem? Porque se eu tivesse só um desse e um aqui, ó, só aconteceria uma vez a reação. Antes de eu começar a perguntar, vocês conseguem reconhecer de que tipo de polimerização é essa reação? Existem dois tipos de polimerização, vocês lembram quais são? Não? Vai, ó. Existe uma polimerização que acontece com os hidrocarbonetos, principalmente, e essa polimerização aí. Isso, essa é de condensação. E a outra? Ou substituição. E a outra? Adição, beleza. Então, essa polimerização. Mais fácil de reconhecer ainda, galera, ó, bate o olho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Polimerização por condensação libera sempre uma molécula mais simples, tá? Ou água, ou amônia, ela sempre vai sair aqui. Tudo bem? Não precisa do catalisador, mas sempre tem, tá? Porque reações orgânicas são reações lentas e a polimerização por condensação é muito lenta. E aqui a eliminação de uma molécula pequena, tudo bem? Então tá aí. Continua. Com relação à reação, com relação a esta reação e as estruturas apresentadas, são feitas as seguintes afirmativas. 1. A hibridação de todos os carbonos nas estruturas dos reagentes é do tipo sp2. Vamos conferir? Então vamos lá. Esse carbono aqui, uma dupla e duas simples. sp2. Uma dupla e duas simples. sp2, 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 sp2. Aqui sendo hibridização é do carbono, beleza? Olha esse aqui. sp2, uma dupla e duas simples. Esse. sp2, 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 sp2. Então o item 1 está correto. Todos os carbonos têm hibridação sp2. Eu quero fazer um comentário aqui. Sempre sp2. Tudo bem? Não tem como ele não ser sp2, né? Porque ele não consegue fazer duas duplas, por exemplo. E nem pode fazer quatro simples porque é alternado. A cadeia aromática é sempre sp2. Tem uma coisa interessante, que às vezes vocês ficam naquela... Eu fico muito preocupado com a situação de cozinha. Então, assim, ó, apareceu a palavra todos, não sei o que, desconfie. Beleza, desconfie, mas cuidado, porque essa aqui tem todos e o item está correto. Beleza? Então, analise a questão, tá? Não vá muito nas toras, não. Item 2. A reação... Olha, a 2 agora ficou fácil, não ficou? Olha lá. A reação de obtenção do poliparafenileno de tereftalamina, que é o Kevlar, tudo bem? É classificada como de substituição, por adicionar uma molécula de água à estrutura do polímero. Tá errado por quê? Porque ele elimina a molécula de água, não faz adicionar, ele elimina. O que ele adiciona é outra estrutura do polímero, tudo bem? Mas não elimina, tudo bem? Então o item está errado. 3. O Kevlar, cadê? O Kevlar é uma substância iônica de alta massa molecular. E aí, o Kevlar é uma substância iônica de alta massa molecular. Hã? Que é de alta massa molecular, tá correto. Agora, é iônica? Tem carga ali. Não, ele poderia se tivesse vários íons aqui e as ligações entre os íons, mas tem íon, não tem nem carga na molécula. É, sempre ligação covalente, mas olha só, presta atenção, deixa eu escrever isso daqui, ó. Isso é o sabão. Tem ligação covalente? Tem. Mas é um composto iônico. São sais. Sabão são sais. Posso classificar como composto iônico? Posso, porque tem uma ligação iônica característica no composto, tudo bem? Inclusive se comporta como um sal. Cloridrato de cocaína. Tá vendo? Olha só. Cloridrato de cocaína é um sal. Tudo bem? Já tomaram comprimido? A cocaína é um composto que faz, é um composto orgânico, tudo bem, galera? Que faz ligação covalente, mas é um composto iônico isso daqui. Já viram quando você toma comprimido, fármacos de comprimido? Quando você pegar qualquer fármaco de comprimido, eu quero que você leia, não o nome usual do composto, eu quero que você leia a
formulação do composto. Quando você lê a formulação do composto, você vai ver que todos seguem regras de nomenclatura de sais. Porque para ficar em pó, tem que fazer o sal. Entendeu? Para que você coma. Então, ele é colocado na forma iônica justamente para você poder consumir o sal. Beleza? Mas nesse caso ali, não tem ligação iônica nem nada. Beleza? 3. Oxi. Eu vou ter... Aqui é errado, né? Tá errado? É, tá errado. Não é um composto iônico. 4 agora. Eu estou trocando as coisas tudo aqui. 4. A fórmula molecular da substância 1,4-fenileno-diamina é a primeira, né? Esse é C6H8N2. Vamos conferir? Então vamos lá. Quantos carbonos tem no anel aromático? Vou fazer aqui rapidinho. Beleza? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então C, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8N2. O item está o quê? Correto, né? Dá uma dica para vocês. Sempre que você contar um anel aromático, sempre que você vê a estrutura assim, ó, sempre que for assim, ó, C6H6 é um anel aromático, tá, galera? Ali é o benzeno certinho. Se eu substituir um desse, fica C6H5. Se substituir o 2, fica C6H4. Aí completa com os outros, não precisava ter contado tudo, beleza? Ok? Que sempre você tira um hidrogênio no anel aromático lá. Poxa, aqui era para deixar. H8N2. Beleza? 5. As interações intermoleculares que mantêm as cadeias do Kevlar unida formando redes poliméricas. Você lembra que a gente viu os polímeros? Eu falei que era polímero em rede, polímero... Fugiu a palavra da cabeça agora. Gente do céu, da cabeça na lua. Polímero linear, polímero em rede, a outra palavra eu esqueci agora. Já lembro para você, em cadeia. Era em cadeia? Era. Já eu lembro e falo para vocês. Tudo bem? Então ele fala que são polímeros em rede. Geralmente essas estruturas poliméricas são polímeros em redes, tá? Formando redes poliméricas são do tipo ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Certo ou errado? Sabe onde vocês iam amarrar esse item? Deixa eu mostrar as alternativas. Agora, tá certo ou tá errado? Vocês roubam nas alternativas, né? Ó, olha aqui, galera. Olha aquela parte do texto ali, ó. Por meio de interações intermoleculares fortes. Isso já ia ajudar você a saber que não seria só forças de Van der Waals. E aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho um NH? Tudo bem? E aqui o O. Essas estruturas aqui, ó, que fazem as interações do tipo ligação de hidrogênio, tudo bem? Olha só, é um pouco difícil cair isso daqui, ó, mas olha só, a parte da estrutura que tem o hidrogênio é chamado de doador de ligação de hidrogênio, porque ele tem o hidrogênio ligado ao N, ou ao O ou ao F. E ao outro elemento químico representante, que é o O, o N, o F, que está lá do outro lado, que não tem o hidrogênio, mas que vai receber, é chamado de aceptor de ligação de hidrogênio. Então você tem um doador e um aceptor na mesma estrutura, tá? Então o item 5, a letra 5 está correta. Qual a letra correta aí? Letra C. Boa, questão boa. Divertida. Você viu, né, professor? Eu falei chato, a menina já olha já. Acho que não era você, não. Acho que era a questão. Luiz tem medo da morte, não, moço. Nada. Eu sou um homem frouxo. Isso aí a gente já viu já. Nunca duvidei na vida, né? Mas hoje eu vou chegar em casa, eu tô só esperando que eu sair daqui, eu vou encontrar minha esposa, que ela vai ver. Vai ver. O tanto que você vai lavar a louça lá. Não é? Oxe, moço, tu acha que minha mulher mandou lavar a louça lá em casa? Moça, não manda não. Já tá tudo limpo, moço.
Acho que eu vou dar mole pra ficar ouvindo minha mulher mandar em mim, moço. Eu já deixo logo tudo limpo. Quando ela chega, não tem nada o que falar, moço. Quero ver ela mandar eu lavar a louça e falar assim, vai lavar a louça. Eu falo, tá doida, moço? Já tá limpo até tempo. Onde tu chegar? E é de jeito mesmo. Eita porra, moleque. Tá Tudo certinho, elas caçam alguma coisa. Cássio. Eu tava trocando, era o pneu de um carro, era. Olha aí. Tá doido, chegar assim em casa. A mulher acha que eu tava trabalhando na área de mecânica. E isso agora melhorou. Eu sei que eu fiz merda. Não precisa ficar me olhando com esse olhar de jogador, não, tá? Por isso que eu tenho um pincel no carro, entendeu? Olha só. Situação. Vamos lá, né? Segue comigo. 41. O trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se registrada a seguir, é utilizado em alguns países como combustível sólido para aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais que fazem parte das operações militares. Então você recebe esse negocinho para tacar fogo, né? Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 gramas de trioxano com formação de CO2 e água. Baseado nas energias de ligação fornecida e na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para a reação é exatamente delta. Então, bora lá. Trioxano é 6 carbonos, né? Tem balanceamento no meio. Tem. Tem 90 gramas. Tem de sal, de doce. Primeiro você tem que saber a reação. Queima completa, trioxano reage na presença de quem? Do O2, formando como produto CO2 e água. Já bora balancear, para não dar BO. 3 carbonos, 3 de CO2. Cuidado, não esqueçam dos hidrogênios. Até inclusive porque a questão é de energia de ligação, vai ter que contá-los. Tudo bem? Então, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no final tem que ser 3. Beleza? Quantos oxigênios agora? 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. 3 estão aqui, correto? Para cá sobram quantos? 6, então aqui tem que ser 3. Balanceou a equação, corretíssimo? Beleza? Equação balanceada, quando a questão é de energia de ligação, eu preciso abrir as moléculas. Vocês já perceberam que cai praticamente sempre as mesmas moléculas e sempre a reação de combustão? Então, tu já sabe, velho, ó, que isso aqui, O2, é O dupla O, correto? Não é isso? CO2 é como, galera? Isso. O dupla C dupla e o H2O. Isso mesmo. Não vou desenhar angular, né? Porque aqui não é o... não é o problema. Beleza? Fechou. Energia de ligação. ΔH da energia de ligação funciona assim. O saldo da quebra é que é mais rapidinho, né? É positivo menos o saldo do que forma. Lembrando que isso aqui é reagente, isso aqui é produto, beleza? Então, o ΔH da reação, nesse caso é o ΔH de combustão, é para 1 mol. Lembrando que aqui tem que ser 1 mol. Cuidado para você não balancear e botar 2 mol. Aqui não é o caso, mas às vezes fica fracionário aqui. Aí o estudante acostumado corrige o balanceamento. Se ele pediu para combustão, tem que ser 1 mol de substância aqui, beleza? Então, ΔH de combustão vai ser igual mais. Vamos começar ali, então. Pode ser ligação, primeira ligação, CH, né? Então, quantas ligações CH? Risca, ó. 1, 2, 3. Fazer uma estequiometria de antes. Aonde? Ele está em 90 gramas. Aí a gente faz depois. Dá pra fazer depois. Faz o ΔH, depois faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 mol vezes 6 ligações vezes o ΔH da ligação CH.
413. Eita, moleque, isso aqui sem calculadora é mais. Isso. CO, né? Ligação CO. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mol vezes 6 ligações CO. E a ligação CO vale quanto? Ou OC, né? 358. Beleza. Primeira substância já foi, né? Vamos lá. Mais o O2 agora. 3 vezes, que são 3 mols. Uma ligação somente. Uma ligação do O2 vale quanto? 495. 495. Acabou os reagentes, fecha o colchete. Agora o ΔH de formação. Então, olha lá, ó. 3 mols, que é do CO2, vezes 2 ligações C dupla O. E a ligação C dupla O vale 799. Mais 3 mols da água, vezes 2 ligações. E a ligação OH vale 463. Fecha colchete. Pronto, nem doeu, foi de boa. Você sem calculadora faz isso rapidão. Na hora, meu Deus. Nem faço isso. Eu só faço assim, não. Então fica assim, ó. É, porque tu ficar correndo. Monta a estrutura e deixa as contas para depois. Então fica 6 vezes 413, 2.478, 6 vezes 358, 2.148. E é foda, porque depois tu tem que somar tudo ainda. Depois fazer a relação molar. 3 vezes 4. Opa, peraí. 3 vezes 495. 1.485. Menos 6. 3 vezes 2, 6. Vezes 799. 4.794. Menos 6 vezes 463, 2.778. Isso. Menos 4.794. Mais 1.485. Mais 2.148. Mais 2.478. Deu o ΔH de combustão é igual a menos 1.461 quilojoules por mol. Achei o ΔH de combustão, lindamente a questão ainda não acabou, porque ele quer para 90 gramas, né? Transforma para mol. Vou abrir aqui no meizinho aqui, ó. Número de mols do trioxano vai ser a massa, que é 90, sobre a massa molar, que dá C3, H6, O3, né? Então daria 12 vezes 3, mais 6, mais 3 vezes 16. Então, 3 vezes 16. Pois é, né? Com calculadora. Ah, que delícia, ó. A massa molar do trioxano é quanto? 90. Então, 90 por 90, o número de mols é igual a 1 mol. Para 1 mol, o ΔH de combustão, a gente já calculou, dá menos 1.461 quilojoules. Beleza? Letra D. Essa pelo menos você não teve que sofrer tanto, né? A questão
Ah, e nem foi o quadro todo. Linda. Aqui, ó, massa molar do trioxano. Dá 90 gramas por mol e 90 gramas que ele deu na questão. De para um mol, né? Se tivesse calculado antes, também já saberia que é para um mol, né? Ficaria mais fácil. Pilhas! O primeiro turno da eleição vai ser em setembro, é? Não, primeiro tá tendo. É o 1º de outubro, não é? Isso, mas dia 30 de setembro é sexta. Então é 1 e 2 de outubro, não é? É alguma parada assim mesmo. Mais ou menos. Por isso que a prova de vocês vai ser antes, né? Ou seja, vocês ainda perderam uns diazinhos ainda, né? Graças a Deus, não acredito mais. Tá esperando agoniado, né? Podia ser amanhã. Andar logo, né? É foda, velho. Está ansioso pra prova, né? Vamos lá. Células galvânicas, pilhas, são dispositivos nos quais as reações espontâneas de oxirredução geram uma corrente elétrica. São dispostos pela combinação de espécies químicas com potenciais de redução diferentes. Existem milhares de células galvânicas possíveis. Considere as semi-reações abaixo seus respectivos potenciais de redução das condições abaixo. Lembra que eu comentei com vocês na aula de pilhas, vou repetir, é muito raro cair uma questão de potencial de oxidação. Pra falar a verdade, velho, há muito tempo deu, porque eu acompanho muitas provas para agora, né? Principalmente desses anos para cá, de 2000, eu me formei em 2008, mas eu trabalho com isso desde 2004, mas vamos botar aí de 2010 para cá, isso tem mais de 13 anos que eu não vejo uma questão que cobre potencial de oxidação. Quando eu pego uma questão no livro com os meninos, a questão é, sei lá, dos anos 70, bem mais antiga do que isso daí. Geralmente vem sempre de redução, acho que convencionaram naturalmente, né? Deixa eu colocar as semi-reações aqui, que fica mais fácil de eu mexer. Essa é a 42. Então fica AL3+, mais 3 elétrons formando. Pode ser AL sólido, pode vir escrito assim, ó, AL0, tudo bem, que é metálico. Potencial padrão de redução é menos 1,66 volts. A outra semi-reação é do ouro. Ouro 3+, mais 3 elétrons, formando o ouro 0. O potencial é de mais 1,5 volts. O mesmo padrão. E por último, do cobre. Cobre 2+, mais transformando. Cobre 0. 0 igual a mais 0,1 volts. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de eu começar a questão. Deixa eu perguntar aqui, ó. Vocês sabem me dizer qual é o metal que tem maior força redutora? Presta atenção na pergunta. De novo, ó. Qual desses metais aí, entre o alumínio, o ouro e o cobre, possui maior força redutora? É difícil essa pergunta, né? Porque ele troca a linguagem, fica difícil. O que seria força redutora? Força redutora não é a capacidade de eu sofrer redução. É a capacidade de eu fazer outra substância sofrer o quê? Ó, presta atenção. O que é a força redutora? O que é ser uma substância redutora? Viu? Ó, vamos dar uma relembrada aqui. É um desses, né? Pensa comigo o seguinte, ó. Olha só. Quem sofre oxidação
e quem sofre redução. Então vamos lá. Suponha que essa substância aqui queira sofrer oxidação. Essa potencial de redução com maior redução, né? O maior número vai reduzir. Não, mas pensa só, vamos lá, rapidinho, ó. Ó, se a substância quer sofrer oxidação, para essa substância sofrer oxidação, a outra substância tem que sofrer o quê? Então, a substância que sofre oxidação, ela é uma substância que é chamada de agente redutor. Perfeito? E uma substância que sofre redução, ela é chamada de agente o quê? Oxidante. Agora eu vou refazer minha pergunta, olha só. Qual é a substância que tem maior força redutora? Não, são 1A. Não, dentre essas três, qual que tem maior força redutora? É o alumínio. O que é a força redutora? Força redutora é o quanto eu, como substância, consigo fazer a outra reduzir. E tudo bem? Então, se eu vou fazer a outra substância se reduzir, eu tenho que sofrer o quê? Oxidação. Quem é a substância que mais quer sofrer oxidação? O alumínio. Porque tem menor potencial de redução. Então, cuidado, assim. Eu vi isso uma vez na prova do Enem. Ele perguntando para onde aumentava a força redutora. Colocou os potenciais de redução em ordem, né? E perguntou se a força redutora aumentava para cima, para baixo, não tinha como ver. Então, força, cuidado. Força oxidante é a capacidade de dissolver. Toda vez que falar oxidante ou redutor, está perguntando o contrário. Tudo bem? Para eu ser redutor, eu tenho que sofrer oxidação. Por exemplo, permanganato de potássio é um ótimo agente oxidante. Isso quer dizer que é uma substância que sofre o quê? Redução. Entendeu? Só que aí ele trocou a palavra agente por força, aí já confundiu tudo, né? Foda. Mas é a mesma coisa, né? É porque assim, quando eu me refiro à força, é a capacidade daquela substância de forçar a outra substância a reduzir. Tudo bem? A força redutora que ela tem. Porque eu posso comparar dois agentes oxidantes, tudo bem? Eu posso, por exemplo, ó, entre o ouro e o cobre, tudo bem? Entre o ouro e o cobre, que os dois têm tendência de sofrer redução, né? Porque o potencial é positivo, mas a força oxidante do ouro é maior que a do cobre. Tudo bem? Ele tem maior tendência de sofrer redução. Tudo contrário, né? Vamos lá. Baseado nas possibilidades de combinações de células galvânicas nas suas representações esquemáticas recomendadas pela IUPAC, são feitas as seguintes afirmativas. 1. Beleza. Vai lá. A diferença de potencial, DDP, ele pode também chamar de força eletromotriz, tudo bem? A diferença de potencial da pilha, formada pelas espécies químicas alumínio e cobre, é representada esquematicamente por AL mais AL3+, CU sobre 3+, e é de mais 1,52 volts nas condições padrões. Então ele quer que você monte a pilha alumínio e cobre, tudo bem? Eu passo um exercício para os meus alunos que é bem assim, ó, vê se dá um help para vocês, que aí a gente já desmonta tudo aqui, ó. Eu passo o exercício aqui, seguinte, eu coloco vários potenciais e vou pedindo para eles montarem as pilhas. Então, ele quer de alumínio e cobre, correto? Então, separa o potencial do alumínio e cobre. Entre o alumínio e o cobre, compara os dois potenciais de redução. Quem sofre redução? O cobre. E o alumínio sofre o quê? Aí a gente faz assim, ó. O que acontece no polo negativo? Então, só relembrando, polo negativo, também chamada de ânodo, é onde ocorre a reação anódica na pilha, tudo bem? Então, no caso, a reação anódica, o processo é oxidação, beleza? No caso da pilha. Então, quem vai sofrer oxidação é o alumínio. A semi-reação é do jeito que está aqui? É assim que eu escrevo a semi-reação? Não, o contrário, correto? Beleza? Então, é alumínio 0, formando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Perfeito. Próximo agora, polo positivo. Isso, também chamado de reação catódica. Que ocorre a redução. Beleza? Então agora é o cobre, correto? Cobre 2+,
mais 2 elétrons, formando o cobre 0. E por último, soma as duas, eu tenho uma reação global. Reação global ficaria como? Olha o cuidado que eu tenho que ter. Quantos elétrons eu tenho aqui? E lá eu tenho 3. Então, multiplica a de baixo por quanto? E a de cima por 2, não é isso? Então, fica 2, 2, 6. E aqui 3, 6, 3, não é isso? Então, ó, corta os elétrons, fica no final 2 de Al0 mais 3 de CO2 formando 2 de Al3 mais 3 de CO0. Representação da pilha, que é o que ele pede ali. É o quê? Um bagulho insuportável. Ah, foda, né, velho? Representação da pilha, já tem mais de boa, ó. Sai de 2 de alumínio 0, primeiro ânodo, tá, galera? Esse primeiro ânodo. 2 de alumínio 0 para 2 de alumínio 3+, ponte salina, 3 de cobre 2+, para 3 de cobre 0. E o ΔE da pilha, DDP, vai ser ΔE0 da pilha é o maior menos o menor. Então fica 0,34 menos 1,66. ΔE 1, dá 2, né? É isso? 2, né? Não só DDP, né? A representação tá errada também. Tem que estar equacionado, tá, galera? Tem que estar equacionada a representação da pilha, tá? A parte que eu consegui reduzir está certo. Isso, mas tem que estar equacionada a pilha. Tanto equacionado quanto a pilha. Já viu uma questão cair, onde o cara não equacionou uma prata no final, só bem sacanagem. Uma questão quando o Enem mudou, não sei se vocês lembram, acho que vocês não vão lembrar que vocês são mais novos. Mas eu acompanhei a mudança pro novo Enem quando ele virou coisa do ensino médio. E aí o cara colocou uma questão onde ele só não equacionou. Item é considerado errado, tá? Tem que equacionar. Item 2. Vamos lá. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, e representada esquematicamente pelo cobre, mais cobre 2+, e ouro, mais ouro 2+, a reação global completamente balanceada é 3 de cobre, mais 2 de ouro, 3+, indo para cobre 2+, e ouro 3+. E aí? Vamos lá? Vamos conferir? É cobre e ouro, né? Vamos conferir a equação global. Então fica, entre o cobre e o ouro, o ouro sofre redução e o cobre sofre o quê? Oxidação. Então vamos lá, ó. Polo negativo, fazer mais rapidinho aqui. Polo negativo, a equação do cobre é o inverso. Cobre 0, para cobre 2+, mais 2 elétrons. E a do ouro fica ouro 3+, mais 3 elétrons, formando ouro 0. Tudo bem? Então, como é que fica aqui o polo positivo? Reação global. Fica a de cima também por 3, né? 3, 3, 6. A de baixo por 2. 2, 6, 2. Então, corta, corta. Fica 3 de cobre 0, mais 2 de ouro 3+, formando 3 de cobre 2+, mais 2 de ouro 0. É isso que ele coloca na questão? É. Galera, olha só. Eu vou comentar aqui, fazer um comentário com vocês aqui, mas presta atenção.
Pela IUPAC e pela representação da ponte salina, nós temos que identificar qual é o coeficiente junto das proporções da representação da pilha, tá? A gente coloca assim. Mas se o examinador não colocou e o item está correto, a gente considera como correto, porque o objetivo de vocês é passar na SPSEX, não é ficar discutindo teoria, tá? Mas tem que colocar, beleza? O item é correto, não é? Porque na hora de marcar o gabarito, senão não sai, né? Quer ver? Vamos conferir? Porque a representação da pilha tem que estar com coeficiente, tá? Deixa eu ver se ele inverteu. Ele não inverteu, né? Primeiro o K, ânodo, depois o K. Tá certinho. 3. Segue lá. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, e representada esquematicamente por cobre 2+, e ouro 2+, o agente redutor é o ouro. O agente redutor é quem sofre o quê? Oxidação. Então, é o cobre 0 que sofre oxidação? Sim ou não? Sim ou não? O cobre 0 sofreu o que aqui, galera? Ó, polo negativo, é o ânodo. Oxidação, o item está correto, tá? Ele é agente redutor, sofre oxidação. Item 4. A representação IUPAC correta de uma pilha de alumínio e ouro é o... Aí você não precisa nem quebrar a cabeça, ó, para você não ficar perdendo tempo. O ouro e o alumínio, quem sofre redução? Entre o ouro e o alumínio, quem sofre redução? O ouro e o alumínio sofrem o quê? Então, olha só, o alumínio aqui, ó, tá oxidando, tá vendo? De inox 0 para mais, o ouro, perdão, tá oxidando. Aqui tinha que ser primeiro o alumínio e lá o ouro. O 4 está. Então, o gabarito seria, de acordo com o carinha ali, 1, tá certo? Não, 1 tá errado, né? E o 2 estaria correto, seria 2 e 3, né? Senão não teria como marcar. Lembrando que é aquela ressalva ali que eu falei para vocês, mas vocês não vão ficar discutindo com o examinador, né? Vocês querem passar. Né? Porque a representação na ponte salina tem que parecer o coeficiente estequiométrico. Vocês não vão ficar discutindo com o examinador, isso porque esse não é o objetivo. Deu bom, né? Mais uma. Vai dar bom aqui. Deixa eu pegar um pincel. Foi uma questão só. Não, mas foi eu que trouxe, não estava na questão. Sacanagem, né? Faço, pô. E eu cobro deles aí. Às vezes eu acho que eu sacaneio eles um pouco a mais do que deveria sacanear, sabe? E depois eu alivio os moleques no final do processo. Gente, como é que eu vou chegar? Eu vou daqui direto no Maitá. Como é que eu vou chegar no Maitá com as mãos desse jeito? Só tá pior. Isso aqui não era pra limpar? É caminho. Não, é muito. Não é limpar, já. Acho que a gente usa a gente faz só isso. Que merda, velho. Porque é a mesma polaridade, mas não tem a mesma de sol. Letra A. De sol semelhante, professor. É, tem razão. Eu vou tomar banho, não. Eu nem ia tomar banho hoje, velho. Ué, claro, ué. Tá doido. Quem é que gosta de tomar banho, moço? A banho é mó paia. Quando eu era criança, minha mãe mandava tomar banho, eu lavava só os pés. Era só eu que fazia isso. Era, vocês não faziam isso, não? Ficava com o pé assim debaixo d'água assim, ó, porque ela se não ouvisse batendo na água, ela ficava sabendo que eu não estava tomando banho. É, vocês não faziam isso não? Quando era pequeno? Sério, velho? Eu era o imundo, velho. É, não, tinha água, normal, eu que era porco, velho. Fazer o quê? Pessoal, antes de começar a questão 43, que é de soluções, vamos fazer um
resgate de fórmulas aqui, ver o que vocês lembram? Vamos lá. Vamos lá. Professor, então ficava um tempo lá, só com o pé. É. Logo o banho, ficava um tempo segurando E aí ela conferia os pés, aí eu só deixava os pés limpos. Lá, só os pés. Olha a lombra, né? Dá mais trabalho lavar o pé. Cada uma, viu? Criança é foda. Vamos lá, resgate de fórmula. Concentração comum. Fala pra mim aí. Concentração comum. Vai, fórmula. Massa do soluto sobre volume da solução. Massa em gramas. Volume em litros. Sem roubar, hein? Título. Não, não é titulação não, a gente vai chegar lá. Título. Tem que lembrar as fórmulas, galera. Massa do soluto sobre massa da solução. Toda concentração é sempre algo de soluto por algo de solução, beleza? Título. Molar, mais importante. Concentração molar. Massa do soluto. Massa molar do soluto vezes o volume da solução. Lembrando que aqui vai ser dado em porcentagem. Aqui em mol por litro. Massa em gramas, volume em litros. Beleza? Vamos lá. Molar, relação. Relação com o primeiro. Comum, eu vou botar só a fórmula assim. Ó. Comum e título. Vai lá. Relação comum e título. Concentração comum é a densidade vezes o título vezes 1000. Isso é importante. Essa aqui que eu vou colocar agora é mais importante ainda, tá? Comum e molar. Concentração molar é a concentração comum sobre a massa molar do soluto, tá? Essa é importantíssima. Essa aqui às vezes cai. Molar e título é igual concentração molar. É só jogar isso aqui, ó. É igual a densidade vezes o título vezes 1000 dividido pela massa molar do soluto. Espera que ainda tem mais. Velho, fórmula que sobe. Espera que ainda tem mais. Vamos lá. Comum de diluição, que é a que a gente vai usar agora. Diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial. Concentração final vezes o volume final. Ainda vai usar nessa. Como é que acha o volume de líquido adicionado ou de água adicionada? Volume final menos o volume inicial. Titulação. K do ácido. Isso, vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Da base vezes a molaridade da base vezes o volume da base. Não, esse K aqui é a quantidade de hidrogênios ionizáveis e aqui é a quantidade de hidroxilas dissociáveis, tá? Beleza? Não precisa ser a constante lá do equilíbrio químico, não. Só contar quantos hidrogênios tem e quantas hidroxilas tem. Beleza? Vamos lá. ppm. Eita fé. Eu não sei não. ppm é assim, ó. Miligramas de soluto por quilograma ou litro de solução. Beleza? ppm é fácil lembrar. A diferença tem que ser de 1000. 10 a menos 3 para 10 a terceira, perdão, de 1 milhão. 10 a sexta, a diferença aqui, conseguem perceber? Beleza? Muito raro cair. ppb. Hoje eu botei PPP aqui, né? ppb é micrograma de soluto por quilograma de solução. Tudo bem? E a última, ppt, parte por trilhão. Vai ser nanograma de soluto por quilograma de doce. Não, ó, se você lembrar o nome, ó, parte por milhão.
10 a menos 6, 10 a menos 9. Aí aqui ficou de 1 trilhão. Mas eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar aqui grama e 10 a sexta grama. Consegue entender? Que é a mesma coisa, daria 1 milhão. E aqui grama e aqui 10 a nona. Aqui grama e aqui 10 a 12. Aí a diferença dá a mesma. Contando que a diferença seja milhão, bilhão ou trilhão. Beleza. Falta... Ah, é mistura de solução. Valeu. Mistura de solução. Fórmula. Concentração final vezes volume final é igual a CAVA, CBVB. Concentração de uma solução e da outra. Lembrando que as massas do soluto podem ser as massas totais dividido pelos volumes totais. Também dá certo. Beleza, para fazer uma questão de solução, você só precisa lembrar disso. Né? Claro que não é só... Porque, geralmente o que cai? Cai as concentrações, às vezes junto das relações, e diluição e titulação. Lá cai menos, isso aqui nunca nem vi cair. Beleza? Quase tudo. É, quase tudo. É, mas isso aqui tem que saber, né, velho? Não tem pra onde correr. Tem que saber as relações e as fórmulas. Não tem muito pra onde correr, não. Vamos fazer a questão? Vou apagar, passa apagar? Já bateram o retrato aí? Isso. Você tá ligado que na prova dos meus meninos da terceira série, o primeiro conteúdo é soluções. Eu não dou as fórmulas, não. Isso não é que não. Professor, não tem como estudar as fórmulas, não. Aí, pô, eita ferro. Gravou com álcool. Tava aí assim já, tá? Beleza? Quando chegaram já tava assim, já. Fiquei suja a cara agora. Caralho, velho. Minha mulher vai perguntar onde eu tava, velho. E ela não vai acreditar, velho, se eu disser que eu dava. Porra. Vai achar que tu tava onde? Na carvoaria, velho? Pois é, velho. Tô trocando um pneu, trabalhando na mecânica, né, velho? Que pode, bicho. Vamos lá. 43. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, concentração 1,5 mol por litro. Então, concentração do NaOH, tá em mol por litro ali, né? Colchete só para mol por litro, viu, galera? 1,25 mols vezes litro a menos 1. Bem, em seguida solicitou, é que ele colocou 100 ml, né? Perdão. Tinha 100 ml, o volume inicial. Em seguida, ele solicitou que os alunos realizassem o procedimento de diluição, transformando essa solução inicial em uma solução de concentração igual a 0,5 mol por litro. Para a obtenção da concentração final dessa diluição, o volume de água destilada adicionado é, vamos lá, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Inicial, 1,25, volume inicial, 100. Concentração final, 0,05. Já cai só isso, né? Então fica 125 dividido por 5 vezes 10 a menos 2, correto? É o volume final. 125 por 5. 25, 5 vezes 25, 125, né? Perfeito. 25, volume final, então, é igual a 25 vezes 10 a menos 2. O volume final é igual a... Ou 10 ao quadrado, doidão de ácido, né? Perdão. Então é 2.500 mililitros. Só que ele não quer isso, né? Você cuidado do que às vezes estudante de máquina está. Ele quer o volume de água adicionado. Você até acertava se você fosse na doida, né? Mas olha só, o volume de água adicionado é o volume final menos o volume inicial. Então o volume de água adicionado é 2.500 menos 100. O volume de água adicionado é igual a 2.400 ml. Eu podia ter colocado pelo menos as respostas em litros, né? Para dar uma dificuldade na questão. Assim, ó, vamos achar o volume de água adicionado em litros. Essa é a última, né? Ah, não, tem essa aqui ainda.
Meia vida. Olha que lindo. E ele deu uns log ainda, né? Por causa... assim, na verdade ele deveria ter dado o logaritmo natural, né? Mas, por causa que QT é igual a Q0 é elevado a menos KT. Mas, assim, nunca vi cair na SPSEC. Já caiu nas provas dos vestibulares aqui, costuma cair. Mas na SPSEC nunca vi cair, não. Essa nem precisava, né? Essa nunca precisou, né? À medida que ocorre a emissão de partículas do núcleo dos elementos radioativos, ele está se desintegrando. A velocidade de desintegração por unidade de tempo é denominada velocidade de desintegração radioativa, que é proporcional ao número de núcleos radioativos. O tempo decorrido para que esse núcleo radioativo reduza a metade é denominado meia-vida. Beleza, seguimos. 2009, atual. Utilizando exames de tomografia, o radioisótopo do flúor possui meia-vida de 1 hora e 30 minutos. Considerando-se uma massa inicial de 20 gramas desse radioisótopo, o tempo decorrido para que essa massa de flúor reduza a 1,25 gramas é de... Fácil, né? Então vamos lá, ó. 20 gramas inicial, passo uma meia-vida, sobra quanto? Passo outra meia-vida, sobra quanto? Passo outra meia-vida, 2,5. Passa outra meia-vida. Pronto. Cara, não sofra. Não sofra. Assim vai mais rápido. Então, cuidado. Meus alunos contam os valores, tem que contar as setas. Então, 1, 2, 3, 4. Coloca aqui, ó. 1 hora. 1h30 vezes 4 dá quanto? 6 horas. Então, 1,5 de hora vezes 4 dá igual a 6 horas. Gabarito, letra. Facinho, né? Deve ser porque ficou bonito na prova. Não sei. Deixa eu ver se ele... Não sei o que ele queria que fizesse de outro jeito. Porque a relação é essa daqui, ó. Q de T é igual a Q0 é elevado a menos KT. Onde K é a constante radioativa e T é o tempo dado em anos. Mas você só vai usar essa relação se ele te der a constante radioativa, ou se ele te pedir o valor de K. Se alguma vez te pedir o valor de K, galera, ó, o K é igual ao ln de 2. Eu já fiz essa dedução para vocês, tá? Sobre o tempo de meia-vida, tudo bem? Pra você não ficar perdendo tempo, tá? K é uma constante, é um valor que não muda. Então, por exemplo, se ele me pedisse a constante radioativa dessa questão, até faria sentido ele me dar alguns logs, né? Mas isso ele não ia precisar, porque era só achar o valor de K ali. Agora, nesse sentido que ele pediu, aí eu não sei. Beleza? Galerinha, é isso. Semana que vem a gente resolve mais, tá? Beleza? Próximo horário aí. Vocês têm mais 4 aulas de química, 2 aulas de química? Que delícia. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Isso, que delícia. Falou, galera. Falou pra galera de casa aí.